Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Faz tempo que eu apareço por aqui, né? Pois é, o último semestre foi uma correria, mas hoje eu não estou aqui para falar sobre faculdade, nem nada disso. Hoje eu vim falar sobre um diagnóstico que eu tive há três anos e pouco. Que eu fui diagnosticado com uma doença crônica autoimune chamada espondilite anquilosante. Mas o que é isso? É uma doença crônica autoimune que inflama as articulações da coluna e grandes articulações. Isso fez com que eu tivesse limitações no meu dia a dia. Tá, Lorena, mas como você descobriu essa doença? Eu descobri limpando a casa. Exatamente. Eu fui limpar a casa e eu estava sozinha. Porque antes, gente, eu tô falando de antes. Antes do diagnóstico, eu era a pessoa que quando eu ia limpar a casa, tirava tudo do lugar. Tudo. E em uma dessas, belo dia que eu fui fazer isso, que era um sábado, eu estava sozinha, fui limpar a casa, fui lavar a cozinha, tirei meu fogão do lugar. E quando eu fui colocar o fogão no lugar de volta, travei a coluna. O PS no meu fogão, no pé dele tem uma mármore, então pesado. Então eu travei a coluna, deitei no chão, me joguei no chão porque, gente, literalmente a dor era insuportável. E como eu falei, eu estava sozinha, deitada no chão, meu celular estava assim do lado, em cima do banco. Eu lembro que eu peguei e liguei para Paulo Henrique, ele estava embrumado. Eu liguei para ele, ele perguntou, por que tu tá no chão? Eu travei minha coluna. Ele, como? Limpando o fogão. Ele falou assim, por que tu foi limpar a casa? Porque eu quis. Aí ele falou assim, deixa o fogão no lugar que quando eu chegar eu boto. Ele ia vir na segunda-feira pra cá. Então assim eu fiz, deixei o fogão no lugar. Fiquei deitada uns 10 minutos até a dor começar a passar e fui pro sofá. Aí eu fiquei deitada no sofá, gente, por meia hora. E a dor foi diminuindo, né? Que você ficou deitada, sem mexer, sem movimentar, então foi diminuindo. Peguei, taquei Dorflex pra dentro. E quem disse que a Dorflex resolvia? Não passava. Isso foi no mês de junho. Passou junho todo, julho todo. E todo mundo falando, Lorena, vai no médico, eu não vou. Lorena, vai no médico, não vou. Lorena, vai no médico, não vou. Até que no início de agosto, eu, por conta própria, não tava mais suportando de dor, não tava mais aguentando. Porque literalmente eu fiquei impossibilidade de fazer qualquer coisa. Eu não conseguia agarrar, eu não conseguia abaixar, eu não conseguia andar direito, nada. Doía. Beleza. Vou atrás de um ortopedista. Pra mim era ortopedista. Tudo bem. Procurei o ortopedista. Passei no ortopedista. Ele me passou, gente. Eu falo que Deus coloca os médicos certos pra você na hora certa. Porque esse médico, gente, vocês não estão entendendo. Ele acertou, assim, todos os exames que ele me pediu pra fazer, porque ele parece que ele já sabia o que eu tinha. Ele me passou 2 ressonâncias, vários tipos de exame e um específico, que eu vou falar qual é ele, e um raio-x. E ele falou, só me volte aqui quando você estiver com todos os exames prontos. Assim eu fiz. Fiz as 2 ressonâncias, quase perdi meu rim, fazendo isso tudo quase, eu fiz. Fiz as 2 ressonâncias, raio-x, exame de sangue, fiz tudo bonitinho. Voltei no retorno, né? Aí ele olha pra mim assim. Então, você tem possivelmente
um problema chamado espondilite aqui isolante. Mas eu não posso te dar certeza. Você vai ter que passar com um reumatologista. Um reumatologista. Gente, era só uma coluna travada. Era só uma coluna travada. Beleza. Isso foi em agosto. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas por que, Lorena? Porque eu morria de medo, gente. Morria de medo de saber o que eu tinha. E eu tinha medo. E em janeiro, no finalzinho de janeiro, lá vai eu passar no reumatologista. Depois de tanto mimimi do povo, eu falei, tá, gente, eu vou passar no reumatologista. Mas não por causa do mimimi, gente, eu tinha medo do que o médico poderia dizer o que eu tinha. Então, assim, Lorena foi pro reumatologista. E também foi e ele me acompanha até hoje também. É um médico maravilhoso. Muito bom. Tanto que eu virei amiga dele. Aí, nada não, gente, eu juro por Deus, gente, por tudo que é mais sagrado. O médico fez isso aqui, assim, em cima da mesa dele. E eu do outro lado. Ele ficava olhando pra ressonância, pra mim, olhava pra ressonância, olhava pra mim. Gente, eu fui entrando em pânico. Vocês não estão entendendo. Foi pronto, eu tô morrendo. Eu tô morrendo e não tô sabendo, porque o médico analisou tão detalhadamente as ressonâncias, o exame de sangue, tudo, que eu fiquei assim, gente, eu tô morrendo. E o médico não sabe como dizer. É isso. Só pode ser. Aí ele virou assim pra mim. Esse daí que você tem mesmo, eu pronto. Doutor. Pelo menos é o que tá na certidão, né? É o que tem, Ele voltou a olhar pra essa ressonância pra mim, Aí ele falou, você tem um problema chamado espondilite isolante. Gente, por tudo que é mais sagrado. Eu fiquei tão apavorada que eu virei bem assim pro médico. É de comer, doutor. Te juro por mais sagrado. Também foi até pra quebrar o clima, gente. Aí ele deu uma risadinha, né? Aí ele explicou lá, né, como era o problema, né, do jeito de linguagem dos médicos. Eu falei, doutor, deixa eu ver se eu entendi aqui. O senhor tá querendo me dizer que se eu não tratar, eu vou ficar igual corcunda de Notre Dame? Ele, isso mesmo. Eu, tá bom. Ele falou assim, mas você tem tratamento. Eu vou passar pra você o medicamento que você vai tratar e você vai retirar na Diris. Que é isso? E beleza, eu tive que juntar um monte de exame, gente. Tive que fazer exame de sangue que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Porque você faz um monte de exames, mas os exames que você já fez, porque você precisa mandar para a Secretaria de Saúde do Estado. No caso aqui da Bahia, eu tive que mandar tudo para Salvador. Para saber se você vai ser aprovada para receber a medicação, porque ele é de alto custo. E não. Aí eu passei por tudo isso, mandei, levei todos os exames bonitinho pra Diris. 45 dias depois eu recebo a medicação. Até aí tudo bem. Vou começar meu tratamento. Porque eu não quero ficar em corcunda. Não quero. Aí fui buscar a injeção. A injeção veio com defeito. Eu tive que remandar pra farmacêutica. E a farmacêutica me mandou de volta uma nova. OBS. A injeção chegou no outro mês, porque eu recebo todos os meses. A minha é mensal. Não é quinzenal, a minha é mensal. A injeção chegou no mesmo dia que eu fui buscar a outra. Traduzindo, fiquei com 2 injeções em casa. Só que na Diris tem uma coisa chamada doação. Você pode doar, caso você já tenha uma. Então foi o que eu fiz, doei a que eu tinha. Gente, o tratamento, a aplicação da injeção é normal. É fácil. Porque ela como se fala? Subcutânea. Normal assim. Então aplica na coxa, na barriga ou no braço. É tipo insulina.
É como se fosse aplicar insulina. E eu faço esse tratamento há 2 anos. Tenho que passar com o reumatologista de cada 6 meses para poder renovar o medicamento da Diris. E o engraçado, gente, que o ano passado, no mês de outubro, eu tive que refazer a ressonância. Porque já tinha feito 2 anos que eu tinha feito a ressonância. Eu tive que refazer aquela ressonância que eu fiz primeiro para saber como estava a evolução do problema, porque ela é uma inflamação. Eu vou deixar aqui a imagem de onde que o meu problema é, que se chama, no lugar chama sacroelite. Então, vai ter uma inflamação ali no sacroelite, que esse medicamento vai fazer com que ela diminua. Ou não. Porque quando eu comecei a tratamento, a minha sacroelite, no caso, né, ela estava muito inflamada, muito inflamada mesmo. Então, tipo assim, ela já estava inflamada e como eu travei a coluna, piorou a inflamação. Pois é, por isso que eu não posso fazer muito esforço. Então, eu peguei e fui refazer exame, essa ressonância do mesmo local. Refiz, gente. Aí, quando eu fui repassar no reumatologista, ele, Lorena, sua inflamação está estagnada. Beleza, então o medicamento está funcionando, beleza. Então, a gente não vai precisar mexer nela, deixar de onde que tá. Gente, eu comemorei, eu pulei de alegria. Eu falei, doutor, eu vou parar de tomar injeção. Quando ele olhou pra mim, cara, assim, você não vai parar. Eu como assim, não, doutor, Lorena, você não para. Essa doença não tem cura. Você tem que tomar essa injeção pro resto da sua vida. Porque a sua inflamação é genética. Ele... Genética. Genética. Porque eu fiquei assim, gente, porque eu sou epilética. E a minha também é genética. Herdada do papai. Só que essa daqui é herdada da mamãe. Traduzindo, minha família só me deixa doença de herança. Só isso. Tá, e os exames que eu fiz pra descobrir esse problema da que eu tenho? Primeiro eu fiz a ressonância, uma da lombar e uma da coluna toda. A da lombar eu fiz com contraste, para ampliar melhor a imagem. Que foi que descobriu a inflamação na parte lá da lombar, ou daquele lugar de sacroelite. E o exame de sangue, gente, é um exame que eu tô recomendando para Deus e o mundo que eu vejo. Faça. Faça. Que é o HLA-B27. Se o seu tá detectado, tá positivo, é porque você tem alguma doença autoimune inflamatória. Ponto. Se dá negativo, beleza, você não tem nada. No meu caso, igual o médico explicou, no meu caso, a genética, por quê? Porque o meu HLA-B27 deu positivo, a minha ressonância deu positivo para inflamação e tem histórico na minha família. Então, eu encaixo nos três, como é que fala, gente? Como é que falou? Vou falar tópico, gente. Nos 3 tópicos para ser genética. Tá. Eu tenho uma tia que ela tem um problema, só que o dela atinge o quadril. O meu atinge a lombar. Simples assim. E hoje eu faço tratamento com uma injeção chamada Golimumab. Eu recebo ela todos os meses pela Diris, pelo SUS. Gente, o SUS pode ter todos os defeitos do mundo? Pode. Pode ter corrupção? Pode. Mas eu agradeço muito pelo SUS existir. Porque a minha injeção é de alto custo, mas tipo alto custo mesmo, de 7K por mês. Pois é, minha injeção custa isso. Imagina aí, você tira 7K todos os meses pra tomar uma única injeção. Pois é, eu não tenho. Então eu recebo essa injeção todos os meses na Diris. Eu vou lá bonitinha e pego. E ela tem que guardar no gelo até você for medicar.
Então, gente, eu recomendo muito esse exame. Faça o HLA-B27. Faça, só por precaução. Eu fiz, né? Mas não por precaução. Então, gente, esse é o diagnóstico que eu tive. E esse foi o motivo de eu sentir dores na coluna por muito tempo da minha vida, gente, porque eu trabalhava de garçonete, depois de caixa posteriormente. Eu sentia muita dor na coluna, gente, muita dor mesmo. Tanto que no terceiro ano do ensino médio quase fui reprovada porque eu faltava muito por causa dessas dores. Só que eu não sabia o porquê, né? Eu não sabia o que eu tinha. Até o dia que eu travei a coluna aqui em Conquista, fui atrás de médico e descobri isso. Aí eu descobri também que é genético. E pra piorar, gente, no frio, você sente dor até onde que você não sabia que existia. E, gente, eu sinto dor aqui, nessas partes aqui da mão. Sinto dor aqui, eu sinto dor em todo lugar. Igual aqui em Ruiz, faz muito frio. Igual hoje o tempo amanheceu nublado, né? Desce um friozinho. O que aconteceu? Lorena acordou com dor na coluna. Eu tive que ir pro estágio? Tive. Eu fui, não fui, porque eu não aguentava levantar da cama. Vou agora pela tarde. E é assim, vida de Lorena. Lorena pode simplesmente vai arrancar, porque já dói a coluna. Lorena pode passar um pano que dói a coluna. Lorena pode andar muito que dói a coluna. Eu odeio fazer exercício físico, odeio, mas eu tive que entrar na academia pra poder exercitar, fortalecer a lombar. Ponto. Isso diminui as dores? Diminui. Ok. A medicação diminui as dores? Ajuda pra caralho. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente tem que juntar o útil ao agradável pra poder não ter uma coluna de corcunda Notre Dame. Então é isso, gente. Meu diagnóstico de espondilite isolante, descoberto aos 27 anos. E uma coisa, gente. Dizem que esse problema atinge mais os homens. E pessoas acima dos 30 anos. Eu descobri com 27. Aí uma coisa também que eu descobri, antes de finalizar o vídeo, que a espondilite, ela é classificada como deficiência. Então, no caso, só a pessoa perceber. A espondilite não precisa estar agravada para ser classificada como deficiência. Só para a pessoa ter esse problema, ela já é classificada como PCD. Então, eu sou uma pessoa PCD. E eu ando com meu coordenador de geração. Por quê? Se eu tenho PCD, se eu sou PCD, minha deficiência ela é oculta, porque não, as pessoas não enxergam, então é uma deficiência visual. Oculta, visual não, uma deficiência oculta aos olhos da sociedade. Mas ela existe. Eu tenho, tá aqui no meu corpo. E assim, gente, esse problema que eu já acho que eu tive, estou tratando. Tem dias bons? Tem dias ruins? Tem. Mas é assim que é a vida de uma pessoa com doença crônica autoimune vive. E esse foi o vídeo, gente. Espero que você tenha gostado. 12 na coluna, vai atrás do médico. Faça o exame HLA-B27. Eu vou deixar aqui as informações na legenda, gente. Então, é isso. Beijo, meus amores. Tchau. E provavelmente esse vídeo vai ser dividido em duas partes, que é muito grande. Tchau.